Olá, boa noite, você que está aí com a gente aqui. Por algum motivo você sintonizou aqui, né, no nosso canal e Deus tem uma palavra para você, tá certo? Você pode pedir oração, você pode conversar sobre qualquer assunto. Que a gente vai, eu, Joacélio, sou esse seu amigo que está disposto a conversar, a trocar, dialogar, tá certo? Eu gostaria de ler o Salmo de número 37, que diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e estesarão o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios que se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados no Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigadas. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e seus passos se não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra.
tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder e espalhar-se como uma árvore verde da terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que, embora você não possa compreender Deus na sua totalidade, e não consegue, mas o importante é você saber que Deus, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Te conhece desde que você está sendo formado, você não era informe ainda, ele já sabia que era você, já sabia, ele traçava a sua personalidade, já sabia da sua dificuldade, das suas limitações, mas também das suas qualidades, das virtudes que ele deu para você. Deus faz assim. Ele, embora ele crie o homem perfeito na questão orgânica, mas o ser humano, ele deixa, devido ao erro do passado, o erro lá do Éden, ele permite que muitas coisas aconteçam ao homem. Mas o papel do homem é buscar a Deus. E quando a gente pode achar, é invocar enquanto ele está perto. É buscar o Senhor, buscar a Deus, falar com ele. Ele ouve. Ele ouve porque ele é Deus e não tem outro, não existe outro Deus. Ele sonda corações e mente, ele sonda o teu coração. Ele sabe do que você está passando, ele sabe o que você precisa. Você só precisa confiar nele e descansar nele. Confie no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque ele cuida de você. Talvez você não perceba, mas muitas coisas piores podem ter acontecido com sua vida e Deus agiu em seu favor. Você também nem tem a noção dos livramentos que Deus já te deu, você tem a noção dos caminhos que Deus fez que você não trilhasse para que você não viesse a se perder. Deus nos ama de forma incondicional. Ele não pergunta se você no seu coração, se você vai, pelo de Deus não faça essa, se você vai estar confiando na terra do céu, ele deixa você livre. Deus nos dá livre arbítrio, dá liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, tá certo? O homem prudente, ele olha para a natureza e olha para a perfeição de todas as coisas, como as coisas foram criadas, olha para a orquídea, para os lírios do campo, e não pode ter vindo por acaso. Alguém muito inteligente, muito sábio fez, né? E a gente sabe que é Deus. Deus fez todas as coisas. Você não precisa questionar da origem de Deus, não precisa. Você precisa olhar para as estrelas, olhar para o universo, olhar para a natureza e dizer, não, existe um Criador, existe um design inteligente, alguém que tem uma inteligência suprema e formou o homem, deu inteligência ao homem para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Deus criou a imagem e semelhança, essa que é a realidade. Nós fomos formados a partir dos alimentos da terra, a imagem e semelhança do Criador. Nós temos um DNA de Deus está em nós, tá certo?
Queria que você pudesse olhar, ler o Evangelho de João. Você pode até ler o João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Eu vou até já ler para você, para depois você vai reler e você vai entender. Estou aqui com a Bíblia aqui. João capítulo 3. É bem interessante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura poder tornar a entrada do ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, diz aqui o Evangelho de João, já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra dos judeus, e estava ali com eles e batizava. Então, o batismo de Jesus Cristo é para aqueles que realmente tinham nascido de novo, aqueles que ouviram o Evangelho, que passavam a crer. Porque tudo depende do crer. Você tem que crer, meu irmão, você tem que crer. Mas só pode crer se você tomar conhecimento. Você só pode crer se você ouvir. Ouvir com a inteligência, com o seu cérebro, com o seu raciocínio lógico, e depois você vê que vai fazer sentido, e você diz: não, essa verdade, a palavra é verdadeira, essa verdade eu assumo para mim. Eu também concordo, eu aceito essa verdade, eu aceito essa palavra. E o Espírito Santo vai confirmar, o Espírito Santo vai convencer
a você, a sua alma, das verdades de Deus. Na verdade do homem, na verdade de Deus. Aquilo que está registrado na Bíblia. Eu estava pensando, por que é que Deus deixou registrada a palavra dele? Aí você lembra da técnica do telefone sem fio? Você já ouviu falar dessa técnica? Ela fala o seguinte: vamos colocar assim, uma circo com 20 pessoas em círculo. E a pessoa chega, você diz uma frase para a primeira pessoa, uma frase. Vamos colocar uma frase um pouquinho até longa, uma frase que conte uma historinha. Pronto, conte uma historinha assim, bem curtinha. Para a primeira pessoa, ela passa para a pessoa que está ao lado, claro, sem é que a outra a vizinha dela possa escutar. E vai passar de ouvido em ouvido. Quando passar por todos, e quando o 20ª pessoa ouvir também aquele foi dito de ouvido em ouvido, ela vai contar o que ela ouviu, e você vai perceber que a história é diferente da primeira história contada para a primeira pessoa. Isso é porque o ser humano tem uma tendência de não, principalmente a sociedade hoje. Eu acredito que a sociedade antigamente tinha um poder de guardar as coisas na memória bem maior. Daí a tradição oral, né? Mas eu acho que eu sabia, não, esse povo vai, com o tempo, vai perder essa capacidade de gravar toda a história. E por N motivos, né? E, então, é melhor que ter registrado. E Deus registrou mesmo. Deus escolheu 40 pessoas para escrever suas experiências com Deus, profetas, reis, evangelistas, escreveram, né? E essas pessoas, elas, ao deixar registrado, foi como foi juntado todos esses livros. Tem muitos escritos também que não foram juntos, foram unificados com a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia vem do grego biblos, quer dizer, muitos livros, muitos escritos. Desses escritos, tem uma parte que não, isso aqui não tem concordância, né? Até que muito foi escrito não por pessoas que não tinham o Espírito de Deus, né? Tem até valor histórico, mas não tem valor espiritual. E se você for juntar, ela vai contradizer a Bíblia. Então, um livro de alguém que não tem o Espírito de Deus ainda vai atrapalhar os outros livros que foram inspirados por pessoas que realmente tiveram experiências com Deus fortíssimas. Aí não tem como colocar tudo junto, né? Então, a Bíblia judaica possui 66 livros. E esse relato é para a gente saber realmente toda a história toda a história do povo, desde a criação, né? Da começo da humanidade até o dia de hoje, né? Isso é um Apocalipse aí que conta a história até um tempo depois, né? Século depois. Sabe porque Deus é o Senhor do tempo. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Deus, tá certo? E passamos de 20 minutos, né? Vamos dar uma parada, vamos encerrar a transmissão. Se você ouviu, bote comentário. Se Deus permitir, estaremos sexta-feira aqui de novo, tá certo? Para a gente conversar. Quando tiver pessoas interagindo ou colocando alguma mensagem, a gente vai estar, na medida do possível, respondendo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Jesus te ama, e eu também, a igreja também te ama. Deus te ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.